Boa noite, pessoal. Boa noite, só aguardando aí a entrada do Gu para a gente já iniciar a nossa live, tá? Nossa, que legal, bastante gente acompanhando, tá? Vamos que vamos, Joelma, isso aí, tá? Marcão, lá em Manduri, hein? Abraço. Nossa, gente, bastante gente só. Agora a gente já vai começar, vamos começar a live. O Gu sempre atrasa, é isso aí mesmo, Fabião. Boa. Boa, Caião, meu amigo. O Gu tá entrando aí. Aí, Aí, gente, agora sim. agora sim, podemos começar. Opa, deixa eu posicionar melhor a câmera aqui, tá? Beleza. Pessoal, vamos começar a nossa live. Em primeiro momento aqui, agradecer ao Gu agradecer ao Gu por ter aceitado o convite, tá? Estou, estou iniciando minha primeira live, é um sonho antigo, tá? Sempre quis trabalhar com isso, ter uma oportunidade de trabalhar, entrevistar as pessoas, é uma coisa que eu gosto como hobby, tá? E eu gostaria de começar hoje, e esta live, assim, pretendo fazer em outras oportunidades também, e ela se chama Conversa com Cacau, tá? Então, hoje vai ser o assunto futebol, que é o que eu talvez mais domino, mas teremos outros assuntos também. Indo já direto ao ponto, gostaria que o Gu se apresentasse para o pessoal que eventualmente não o conheça, tá? E se apresentar e as considerações iniciais. Por favor, Gu. Boa noite, Cacau. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Fiquei honrado de ser o primeiro a participar desse seu bate-papo, então agradeço muito. Cara, tô vendo muita gente conhecida, né? Então vai ser, mas mesmo assim vai que tem alguém que não me conheça aí, não conheça, conheça a gente, né? A nossa história. Então a gente vem de uma família de esportistas, né? Nosso pai foi jogador da várzea, jogador de futebol de campo, então a gente foi criado num ambiente esportivo. Então, nossos pais tiveram 4 filhos, os 4 adoram futebol. Então, eu sou o caçula, né? Para quem não sabe, eu sou o caçula dos 4. Os 4 jogam muito bem futebol, mas tudo baseado nisso. Acho que é dessa história do nosso pai. Daí eu sou casado com a Renata, tenho 2 filhos, o Marcos Vinícius e o Arthur. Durante 25 anos pratiquei o futsal em bom nível, né? Semi-profissional, chegando até a vias de profissional. Foram 25 anos. Formei em administração de empresas aqui em Botucatu mesmo. E desde 2001, ou seja, faz 19 anos que eu sou concursado pelo banco, pela nossa caixa, na verdade. Na época era a nossa caixa. Eu entrei no concurso e faz 19 anos concursado em banco, né? Sou bancário há 19 anos. Daí, em 2009, virou Banco do Brasil e sigo desde então sendo Banco do Brasil. Esse é o início, acho que, da nossa conversa aqui. Beleza, Gu. Não, isso aí é muito legal. Gente, eu gostaria de ir citando nome a nome aí, mas tá difícil, tem bastante gente entrando aí, a gente acaba. Mas, assim, muito obrigado mesmo. Poxa vida, se vocês atenderam o nosso pedido aí, a gente vê, nossa, as pessoas que a gente gosta muito, todas aí participando. Vai ser uma horinha aí que a gente deve bater um papo legal. Quem tiver alguma questão que queira levantar, que queira colocar alguma pergunta, a gente está à disposição. Tá? Primeiramente, vamos falar um pouquinho aí, nesse primeiro momento, falar um pouquinho da sua carreira como jogador de futsal. Tá? Eu vou tomar liberdade, no primeiro momento, de o quê? Contar a primeira história sua do futebol, que eu fiz parte. Tá?
Para quem não sabe, muita gente não vai conhecer, porque já conheceu o Gu já jogando no juvenil, no adulto e tal. Mas esse aqui que você fala, eu aqui, ó, fui o primeiro técnico do Gu. Isso é verdade. Né? Então, o que, que aconteceu? Eu vou contar muito rapidamente, né? Aí, o que, que acontece? Tivemos um convite na antiga Copa Super Zé, o pessoal aí do futebol vai conhecer bem vai conhecer bem essa Copa Super Zé, né? O que aconteceu? Tivemos o convite do TIEG, né? Para dirigir um time de futebol de crianças, tá? Eu não tinha experiência nenhuma, né? Fiz faculdade de administração, sabe? Nunca imaginei que pudesse estar. Eu sou um curioso do futsal. E aí montamos o time e o que acontecia? O Gu a gente via jogar em casa, brincava. Aliás, tem uma história dentro dessa história, bem rapidamente. Desde que ele não sabia andar, ele tinha aquele antigo, as meninas principalmente aí vão saber, aquele chiqueirinho que a gente fala, né? Que a criança ficava dentro do quadradinho, e ele já segurava com uma mão e chutava uma bola sem saber andar. E assim, a gente via ele bater bola e tal, e beleza, vamos entrar no campeonato. Entramos no campeonato pela fábrica aqui, a Hidroplas. Primeiro jogo da primeira Super Zé, 1988, se não me engano. O Gu ia estar 9 anos, 8 para 9 ou 9 para 10 anos. 9 para 10, né? 9 para 10. Foi o comecinho de 88. Aí o jogo, nosso time Hidroplas contra a Starope, tá? O primeiro jogo da primeira Super Zé era fraldinha na época. 5-0 por nós, o Gu acabou com o jogo, marcou 4 gols e foi fantástica a atuação dele. E ali ele nasceu para o futebol. Muita gente assistindo, muita coisa, e daí a carreira dele só deslanchou. O fato legal disso, que assim, uma coisa que se repete, eu vou puxar um pouquinho, o filho do Gu, Arthur, para quem não sabe, a mesma coisa. Era o meu sobrinho foi convidado, a gente via ele bater bola, achava ele diferenciado. No ano passado, num campeonatinho do La Salle, primeira vez que eu fui ver ele jogar, acho que talvez a primeira vez que ele jogou com torcida, tal. Mesma coisa, o time dele lá, o campeonato interno da escola, 5-0, meteu 5 gols, acabou com o jogo, imitou o pai, fez gol, tal. E pode ser que seja uma carreira que esteja surgindo aí. Gu, depois disso, o que aconteceu? Fala para nós aí. Foi bem lembrado, né? Assim, pouca gente sabe mesmo dessa história, porque eu tinha 10 anos, 9 para 10 anos, e você acabou sendo nosso primeiro treinador, efetivamente, porque a Copa Super Zé, para quem não conhece, era um campeonato muito importante na época. Reunia todos os times da cidade, desde o fraldinha, as categorias de base, passando pelo juvenil e adulto, que daí era lá na associação, esse campeonato da cidade, ou seja, tinha muita gente, público, né? Então, ou seja, era o campeonato da cidade realmente. Então, você lembrou bem, você foi o primeiro técnico e depois a carreira andou um pouquinho. Daí, depois dessa passagem aí, eu fui para a associação, passei a categoria de base toda jogando na associação, né? Que era o fraldinha, pré-mirim, mirim, infantil e infanto, que hoje, para a molecadinha aí, para os mais novos, é o sub-6, sub-8, sub-10, sub-12, que é outra denominação. Daí no juvenil eu comecei a primeiro ano, no infanto eu fui pro Banespa em São Paulo, fui convidado para jogar no Banespa em São Paulo. Daí no juvenil eu joguei mais 2 anos aqui e joguei na Wimpro de Guarulhos, que foi o campeão brasileiro, a equipe dos sonhos mesmo. Daí no principal eu joguei aqui em Botucatu também, e em 2 times o Iara Clube de Marília, né? E a Uninove de São Paulo. Então foram essas as equipes por onde eu atuei. Eu acho que você esqueceu uma, eu Passo Fundo, né, Gu? Na verdade, o Passo Fundo eu não conto porque foi uma pré-temporada lá no Rio Grande do Sul. Eu fiquei 1 mês lá e foi só treinando, né? A gente acabou não acertando a parte financeira e então não posso considerar que a gente
jogou no Passo Fundo, né? Então, as equipes mesmo foram Associação, Banespa, o Impro, Uninove e Araclube de Maria. Beleza, Gô. Então vamos assim, uma pergunta que acho que você deve responder bastante, mas assim, muita gente não sabe. Você como jogador de frente, né, um pivô, ou atacante, ou assim, o pivô no futsal é o atacante do futebol de campo, sempre foi artilheiro, tá? Qual foi o jogo que você marcou mais gols? Você lembra disso? Oh, esse não dá para esquecer, pode. Assim, eu tive jogos que eu fui muito feliz mesmo. Cheguei a marcar 6, 7 gols num único jogo, em campeonatos de televisão, né? Copa TVT, em Record, em campeonatos menores. Mas por incrível que pareça, o jogo que eu mais marquei gol foi num campeonato super importante, né? A gente jogava. Era infanto aqui na associação, o São Paulo, nas menores, todas as categorias acompanham, vão fazer o jogo, São Paulo e Corinthians, por exemplo, vão todas as categorias menores. E nessa época, em 93, o São Paulo não tinha categoria infanto. Então, o pessoal daqui, a diretoria, o Pedro Dias, eles fizeram uma manobra na federação, conseguiram que a nossa equipe infanto representasse o São Paulo nesses jogos. Mas o representar o São Paulo, assim, onde o São Paulo ia, a gente ia também. O nosso mando era no Morumbi, só que a gente não usava a camisa do São Paulo, nada. A gente só acompanhava as categorias menores de São Paulo. E daí no jogo do Campeonato Metropolitano da Federação Paulista, no Morumbi, a associação e a ABB, que é a Associação Atlética Banco do Brasil, super de nome, para quem acompanha o futsal, sabe, né, o que significa a ABB, que é uma grande equipe do nosso futsal paulista. O jogo foi 11-1 e eu marquei 10 gols. Não, lembro. Infelizmente a gente não estava presente, apesar de acompanhar, foi em São Paulo, né? Vocês iam toda semana para São Paulo, né? Todo sábado, os jogos eram sábados, a gente não teve a oportunidade de acompanhar esse jogo. Mas ficou mesmo muito marcado. Ficou marcado por causa da importância da competição, né? Porque não foi, nossa, se a gente ganha de 11-1 aqui no Interclasse, né? A gente marca 10 gols no Interclasse, não desmerecendo, mas tem um peso menor do que num campeonato metropolitano de Federação Paulista contra uma grande equipe, a ABB, ter marcado, e o jogo foi 11-1, né? Não foi 22, 23, foi 11-1 e eu marquei os 10 gols, então isso eu tenho na memória e também não tem muita gente que sabe dessa passagem, não. Certo, não, legal que é uma coisa nova aí para o pessoal. Tá. Eu vi aí o Rodrigão, o Marcolinho fizeram algumas perguntas aí, já parei com essas perguntas, viu, gente? Só um minutinho aí. Eu não estou conseguindo. Entrando muita gente. Muita gente. Eu não tenho tanta experiência com isso, então a gente não consegue acompanhar algumas coisas. Desculpa aí, viu, pessoal? Quem não mandei um abraço aí, a gente devagar vai vendo. Estamos vendo muitos comentários aí, para variar as gracinhas de sempre, né? Cabeça, Marcelinho, essa turma aí, Paulinho, Zezo. Mas beleza. É o seguinte, outra coisa, Gu, acho que o pessoal também tem curiosidade. Qual foi a melhor equipe que você jogou? Os 5 lá, ou os 12, e qual a melhor equipe que você enfrentou? Então, você tem isso para nos contar? Assim, a primeira coisa, a melhor equipe, a hora que fala assim, vem em mente ao Impro, que foi onde eu joguei. Não desmerecendo completamente nenhuma outra, mas ao Impro a gente foi campeão brasileiro juvenil. E o time era Vinícius, Euler, Cime, Tatu, Ricardinho, que hoje é técnico de Sorocaba, ou seja, o Brigadeiro, o goleiro,
Ou seja, a seleção brasileira, durante 15 anos, esse pessoal dominou. O Vinícius foi campeão, foi o capitão da seleção brasileira nos 2 últimos mundiais, 2008 e 2012. Então, não tem como não falar que essa foi a melhor equipe onde eu atuei. Mas não posso deixar de citar as equipes daqui, de Botucatu, quando, assim, de sopetão, assim, me vem na mente 2 que eu acho que ficou marcada. A Associação de 95, nosso juvenil, né? Que foi campeão paulista do interior e era um time super encaixado, com o Lombriga no gol, Danilo, né? O Fadel, o Gandinho, o Regis e eu de pivô. Daí tinha o Fabrício, o Nivaldo, o Jonas, o Biso, a Angela, todo um pessoal também, o Coelho, o goleiro, né? Então essa equipe ficou muito marcada pra gente. Aqui a gente ficou mais de 1 ano sem perder na associação. Não sei se você lembra que a gente não perdia. Lá na associação era o nosso reduto que não tinha como ganhar dali. E foi perder para o Corinthians do Falcão no último jogo do ano, né? 4-3. Isso, exatamente. Desculpa, o Fadel tá aí, lembra bem desse jogo, né, Fadel? Sempre brinco com você sobre isso. Sim. Não foi esse. Não foi outro. Foi mas nesse tinha o Falcão, mas nesse tinha o Falcão, tinha o Jabá, o Vagninho, E o Falcão veio nesse time do Corinthians aí, quando a gente enfrentou. Pra gente, o melhor jogador era o Jabá, que era o pivô, né? O Fadel teve muito trabalho também com ele. E o Falcão, daí, não que ele era um desconhecido, mas assim, pra gente não era a estrela. Só que daí ele se apresentou aqui. Foi 4-3, 3 gols dele. Então, naquele dia lá, ele deu um cartão de visita e depois de 1 ano e acho que 3, 4 meses que a gente teve a primeira derrota aqui dentro de casa. E um outro time aqui da associação, que também não posso deixar de citar, acho que 2004 foi muito bom. A gente ganhou a Copa TVTEM, a Supercopa da TVTEM. Então daí era um pessoal diferente, né? Daí tinha o Buzuca no gol, o Rodrigão tava o Deléo tava também no time, já começando. Daí era o Tilico, o Niquinha, o Rubinho, que estava numa fase espetacular. O Rubinho fez história, ele jogou 1 ano aqui, fez história, porque esse ano ele estava encapetado. Então, né, então esse time aí... Uma vitória muito legal contra a Garça lá no TVTEM, acho que era, né? Sim, na TVTEM a gente ganhou de Garça e acho que desse time que eu estou citando, a melhor... O jogo mais importante, a vitória mais importante foi contra a Santa Fé do Sul, que, assim, para quem não é do futsal, não vai saber, né? Santa Fé acha que é lá na divisa do Mato Grosso, mas, cara, eles tinham um elenco fortíssimo, era a briga deles e Orlândia para ver quem era o melhor time do interior. E eles vieram aqui e a gente ganhou deles, então também foi um time que marcou eu, Rubinho, Tilico, o Rodrigão, Campessotti, Chanel, Buzuca, então foi também muito bacana essa equipe. Isso. Daí do time... Que você é um time que você acha que foi uma... É difícil falar né? Eu gostei do time que eu vi jogar aqui, foi a Seleção Paulista Juvenil, que praticamente era o time da Impro com a Corinthians de Araçatuba, né? Na verdade, na verdade, a hora que você fala de equipe, eu lembro dessa seleção que veio enfrentar a gente. Eu lembro antes também de 2, que era a GM de 99, que até passou o jogo na Bandeirantes ao vivo às 11 horas para o Brasil inteiro. Não precisa falar o resultado, né? Mas a gente jogou contra ele. 6-1. Mas só que o time da GM era o Franklin, o Schumacher, Simi, Paulinho Japonês, o Vander, cara. O Vander é um ícone do nosso futsal, né? O Vander, nome de tênis, né?
Cara, nome de tênis. Quem tem nome de tênis? E a gente jogou, para quem é mais novo aí, a Pênalti lançava os tênis de futsal com nome de jogador. Ou seja, tinha o Pênalti Vander, Murruga, Ortiz e Douglas. Cara, então, imagina, o cara tinha o nome do tênis e você estava jogando contra. Daí o Douglão ainda, a gente, eu e o Fadel, lá na Uninove, tivemos a grata empresa de trabalhar com o Douglas, ainda como técnico, né? Um cara super campeão do campeão mundial com a seleção, e os caras tinham nome de tênis. E também tem, fora esses, quem tem nome de tênis também, esse pouca gente sabe, é o Tilico. Você sabia? O Tilico tinha o Topper Tilico. Olha só, o Tilico entrou agora há pouco aí, eu vi ele entrando aí, deve estar ao vivo. Abraço, viu, Tilico? Outro craque, cabe uma live com o Tilico também, né? O Tilico é meio como se diz, mais tranquilinho, mais envergonhado, mas, ó, Tilico, se eu vou te convencer, você vai vir aí no Conversa com o Cacau futuramente, tá? O Gu, o Fadel lembrou bem aí também. Mas o Topper Tilico, a associação, ela tinha o fornecedor de material esportivo em, acho que 97, 98, era a Topper. Daí eles mandavam tênis e a gente naquela época gostava do tênis branco. Daí, lançaram um Topper que era preto inteiro, só com embleminha da Topper, assim. Era ridículo, na verdade. E daí, quem que era o único que usava? Quem que era o único que usava esse Topper? Era o Tilico. Daí ficou. Então, além dos tênis pênalti lá, do Vander, do Douglão, do Ortiz, tinha o Topper Tilico. Então, esse foi uma passagem bacana também. Daí, voltando para os melhores times, eu citaria também o São Paulo de 2000, daí tinha o Fininho, Danilo... Só cortando. O Fadel falou São Paulo de 99, é o mesmo que você está pensando? Não, o de 99 também era super time, mas o de 2000 tinha o Danilo e o Fininho, que eram assim, muito conhecidos na seleção brasileira, tinham sido campeões mundiais em 96 com a seleção brasileira e eles jogavam no Sul, então por isso que chamou muita atenção. Que a gente não tinha tanto contato com esse povo, né? Então o Danilo e o Fininho, mais o Falcão, então era um time fortíssimo e a gente jogou a gente jogando pela Uninove, o Fadel estava também pela Uninove, a gente enfrentou esse time. Mas voltando à seleção paulista, que eu acho que foi, e daí aí cabe o Zé está falando que eu tô... Mas a live é minha, Zé. Pô, tem que falar. Eu sou o convidado. Deve só falar. Se for fazer uma live com o Zé, não dá porque vai ser uma hora só para ele se apresentar, tal, então daí não fica legal. Vai lá, continua. Vai lá. Então, daí eu de novo... É isso aí, Tilico. Tinha o João, né? E o Tilico estava no juvenil desse time aí, né, Tilico? Ele e o Mazinho. Daí o de 95, a seleção paulista, é muito engraçado a situação, que era muito forte a equipe. Daí a gente volta na quadrinha lá que eu falei, de 95, esse time fortíssimo que a gente tinha aqui. Chegou o pessoal, entrou em quadra, cara. Só para você ter uma ideia, a gente naquela época não tem internet, não tinha essas coisas. Essa informação que é trocada, né? Hoje em dia o menino de 10 anos faz um gol na interclasse, coloca no Facebook, dá 1 milhão de curtidas lá, dá 100 curtidas, ele já acha que ele é o Manuel Tobias, o Falcão. Então, naquela época, não era assim, a gente não tinha informação das equipes que a gente ia enfrentar, assim. Ou seja, a gente foi jogar contra a seleção paulista aqui, o único que a gente conhecia, o Vander Carioca. Mas por quê? O Vander Carioca, na verdade, um ano antes, ele jogou no Tejusa de Indaiatuba. Então a gente conhecia ele de campeonato do interior, essas coisas. Daí, cara, entramos, falamos, mais um jogo. Começou o primeiro tempo 5-0 pra gente, na seleção paulista.
Nossa, é impressionante que a gente tava jogando e, cara, e o pessoal depois comentando, né? Ficando bravo tudo e desceram do vestiário. Daí voltaram só para encurtar, eles viraram 7-6. Daí no finalzinho eu marquei o gol de direita. Sim, de direita, o gol de empate, ou seja, empatamos 7-7 com a seleção paulista na quadra da associação. O goleiro era o Alisson. Goleiro era o Alisson. Goleiro era o Alisson. Não, o goleiro era o Aranha. Daí depois, eu lá na Wimpro, o que começa a conversar com o pessoal lá, daí eles começam a falar, oh, putz, e aquele jogo lá, né, difícil jogar naquela quadrinha. Eu falei, mas quem tava? Daí começou o Aranha, o André, o Falcão, o Lenísio, o Vander Carioca, o Vinícius, o Paulinho Japonês, o alemão que jogou na seleção espanhola, ou seja, a nata da nata. E a gente entrando lá achando que, é mais um jogo. E às vezes até foi bom também não ter conhecido, que a gente jogou tão tranquilo, só para ter uma noção de quanto era de quão bom era a nossa equipe. Certo. Hugo, assim, antes aí da gente continuar, Marco, vou providenciar um terno para a próxima live. A live é para o convidado. Eu simplesmente vou conduzindo aqui. Tá? Aprenda aí. O Rodrigão perguntou uma coisa aí, Hugo. Quem que é seu ídolo? Quem que é seu ídolo no futsal ou que já jogou, está jogando ainda, e também o seu ídolo no esporte, que pode ser diferente, né? Sim. Essa pergunta é fácil, Rodrigão. O meu ídolo no futsal é, sem dúvida nenhuma, o Lenísio. O Lenísio, para mim, foi o melhor jogador, o melhor pivô, disparado. Assim, entenda os dois lados. O Lenísio, além desse grande craque, cara, ele foi 5 vezes artilheiro da Liga Nacional e 4 da Liga Espanhola, 3 ou 4 da Liga Espanhola. Ou seja, o cara é fora de série, né? E fora a parte técnica dele, que é de outro mundo, eu tive o prazer e a honra de conviver com ele na Wimpro. Ele era o principal, né? Ele era adulto e a gente no juvenil, o irmão dele, o Vinícius, também no juvenil. E a gente morava num único apartamento, tudo junto. 10 jogadores num único apartamento de 2 quartos, um banheiro, também para ver que a gente ganhava bem. Isso, a gente ganhando bem, tinha alimentação, e a gente morava um cara espetacular, fora de série, além desse craque que ele cara, uma humildade fora de série. Depois a gente manteve contato por redes sociais, daí depois, há 1, 2 anos, a gente se reencontrou aqui. Então, é o que o Rodrigão está falando, ele sentiu o que é o cara, assim, fora de série como jogador, né? Na minha opinião, foi o melhor para mim, quem eu me espelhei, e também pesa essa parte de pessoa dele. Então, para mim, foi disparado, ele é o meu ídolo no futsal. Não esquecendo, entenda bem, assim, o Falcão, lógico que o Falcão, ele é mais jogador, ele é mais completo, ele é midiático, ele faz coisas que ninguém fez. O Falcão, o Falcão tá acima do futsal. Ele chegou num patamar que ele superou o futsal. Então, não tem uma comparação, assim, falar, o Falcão, ele acaba, não, lógico que quem foi o melhor jogador? Lógico que foi o Falcão, mas o meu ídolo é o Lenísio, por causa disso, tudo que eu falei. E no esporte? No esporte em geral? No esporte em geral, eu vou falar do futebol, né? Lógico que gostei muito do Guga, na época do Guga, mas no futebol eu tive o Zico como meu primeiro ídolo ali do futebol, né? Um cracaço. Quando era muito pequenininho, peguei ainda um pouco do Zico. Daí depois do Zico veio o Ronaldo Fenômeno, que é demais, né? O Ronaldo Fenômeno, daí tá ali junto com o Zico nessa preferência e assim, tinha ele como ídolo mesmo, Ronaldo Fenômeno. Depois jogando no Corinthians ficou ainda mais
ficou ainda mais meu ídolo, né? Marcou aquele gol do Palmeiras lá. É assim, é uma coisa que eu gosto de futebol, mas não sou eu o fanatismo. O Ronaldo, quando veio para o Corinthians, voltou um pouco essa coisa de acompanhar. E um ídolo estrangeiro é o Van Basten, o holandês Marco Van Basten, que um dos melhores centroavantes de todos os tempos. Beleza. Bom, pessoal, estão mandando perguntas aí, mas eu não tenho muita experiência com a coisa aí, tá passando, talvez não dê tempo de fazer todas as perguntas. Hugo, lógico, você vai citar alguns, né? Mas eu acho que deve ter alguns em especial, mas quem foi seu melhor parceiro na quadra? Melhor? Seu melhor parceiro na quadra, o melhor jogador com quem você... Melhor jogador, assim, com quem você melhor se entendeu, talvez não seja o melhor jogador individualmente, mas o que você mais se entendeu. Eu tenho 2 palpites aqui, mas eu vou deixar de falar. Então, assim, quando fala melhor jogador que eu joguei com ele, assim, eu citaria, eu iria lá para citar o pessoal da Wimpro, né? O Cime, o Vinícius, que fizeram uma carreira maravilhosa de seleção brasileira, assim, era... Só uma questão, com quem fez uma melhor dobradinha, um parceiro? Sim. Não, então, já vou chegar lá, só para enumerar que os caras, assim, então, é um nível fora de série, né? E chegaram onde chegaram, porque já no juvenil eles já eram fora de série, tanto o Cime, o Vinícius, o Euler mesmo, o Tatu. Mas aqui, eu acho que você matou a charada. A hora que você fala 2, com quem é o melhor, fui parceiro, assim, eu vou dividir até o juvenil, né? Que daí eu vou citar o Fadel, que o Fadel foi meu parceiro mesmo, a gente se entendia muito. Ele era a gente brinca que naquele time de 95 lá, eu e o Gandim fazia as coisas na frente, ele e o Regis que se virava lá atrás para marcar, e o Lombriga para pegar tudo o que chegasse lá, que passasse pela gente. Então ele compensava essa parte, a marcação forte dele, e ainda tinha a chegada dele no ataque, que tinha a nossa jogada de escanteio, né, que ficou conhecida como jogadinha Bufadel, que eu batia escanteio para ele e era difícil o pessoal marcar. Até estou colocando, foi o gol do título de 95 do Juvenil contra o Tejusa, correto? Isso, exatamente. Foi contra o Tejusa aqui, foi o 3-2. Foi o gol numa semifinal de Copa TVT, tem o 2-1 contra o Tupã, se não me engano. Isso. Tá lembrando bem, hein? Tá bem, mas tá com a cabeça boa. Mas você tem que estudar e relembrar algumas coisas, tá? É assim, daí, lógico que o Gandim também foi um bom parceiro, o Túlio um pouco antes, o Túlio Nassa, que, né, a gente se entendia muito bem, mas assim, para colocar um parceiro até o juvenil foi o Fadel. Daí o Fadel foi parou cedo, né? Daí veio a época com o Tilico, daí não tem como não citar o Tilico como um grande parceiro nesse pós-Fadel aí. Com certeza o Tilico, eu falo para ele toda vez, né? O Tilico foi muito inteligente, uma capacidade de gol impressionante, né? Que a gente brinca, nossa, putz, você deu bastante assistência, mas, cara, tudo o que tocava ele fazia o gol. Então, daí, porque o que acontece? A gente até brinca muitas vezes, fala, pô, você dá assistência, o cara erra gol, ele não fica marcado, você não fica marcado pela assistência que você dá. Então, e o Tilico, toda bola era 90%, ele sabe, né, se movimentava muito, se posicionava muito bem, daí era fácil, a assistência era fácil porque geralmente saía gol. Então isso daí também consagra quem dá assistência, porque você dá o passe, o cara erra, fica igual o Ganso no Fluminense, aí, para quem gosta aí, Lucas, Renato Moral. Sim. Eu só vi o nome do Fábio ali. Fábio, só no começo eu não lembrei, só da primeira história que eu contei, você fazia parte daquele time da Hidroplast também, a gente jogava no 2-2, tinha o
o Fábio e Aguiar, o Rafael, nosso primo no gol, o Fabinho Tardivo com a Aguiar na defesa e o Gu e o Fabrício Esquincariol na frente. Tá? Então o Fábio também fazia parte, não sei se ele lembra disso, mas ele também acho que foi o primeiro técnico seu, Fabião. Bom, e assim, como a Renata falou, esse filme do amendoim não tá fácil, não. Então, se eu falando alguma coisa aí, dando uma risada aí, os comentários estão muito bons. Muito bons. Tá? Continuando aqui, nossa senhora, agora entrou um goleiro. Agora entrou um goleiro, é muito. Nossa, cheguei até um abraço aqui. Vamos, mais uma perguntinha aqui. Quem foi o melhor técnico, seu? Não vale eu, porque daí a família e tal, então eu acho que eu tô fora da seleção. O técnico no nível profissional aí. Qual foi o melhor técnico que dirigiu, você acha? Essa acaba ficando fácil, né? O nosso, e ele é a referência para os melhores jogadores, né? Quando perguntam para os melhores jogadores que trabalharam com ele, a pessoa vai direto nele, que é o Miltinho. Que eu tive a honra, o prazer, o saudoso Miltinho, que o ano passado nos deixou. Ele é fora de série, foi uma tristeza muito grande a morte dele. Eu tive essa honra de ter sido escolhido, até coloquei isso no dia da morte dele, que eu tive o agradecimento, a honra de ter sido um dos escolhidos dele para formar aquela Wimpro de 96. Daí depois daquilo foi um ano, na verdade eu trabalhei apenas um ano com ele, daí foi na verdade muito, muito proveitoso, né? E depois ele fez a carreira, Atlético Mineiro, campeão da Liga Nacional 2 vezes, dirigiu equipes fora do Brasil, então a carreira dele foi maravilhosa. Então, como o melhor técnico, é óbvio que eu vou colocar o Miltinho. Mas, lógico, eu não posso ser ingrato de não citar o Pedro Dias, por tantos anos que a gente trabalhou junto, por tantas conquistas, né? A gente não pode, de maneira nenhuma, esquecer tudo que a gente, categorias menores, tudo que a gente passou, né? As conquistas que a gente teve. Então, ele também tem bastante mérito nisso, na formação dos jogadores, na formação do nome de Botucatu no futsal aqui. Então não pode esquecer do Pedro Dias. E vou citar mais uns 3, 4 assim, daí abaixo, né? Assim, só para citar, eu trabalhei com o Banzé no Banespa, que o Banzé foi. Aí tem que dar um Google que o Banzé foi jogador de seleção brasileira, mas né, acho que lá nos anos 70, 80, trabalhei no Iara Clube de Marília, eu trabalhei com o Luiz Augusto, gente finíssima, também jogou. O Douglão, que eu já citei, né, o Douglas foi o melhor pivô do futsal brasileiro por muitos anos, né? O Douglas era fora de série. Eu e o Fadel tivemos a honra de trabalhar com o Douglas lá na Uninove por um período pequeno. Daí aqui em Botucatu, o nosso prefeito, uma história que poucos sabem também, o nosso prefeito Mário Pardini foi meu técnico no infantil lá na associação, um craque de bola, depois foi nosso técnico lá no infantil. Daí o Fadel, de novo, o Fadel acho que ele e o Tilica os mais citados da live. O Fadel, em 2008, foi técnico da associação e me trouxe de volta para jogar. Então, meu parceiro de quadro virou meu técnico também por alguns meses. E no meu final de carreira, o Girdo, o professor Girdinho, né, levantamos um caneco aí, eu acho que o Girdo, a Lu estão na live aí, o Girdo foi nosso técnico, montamos uma grande equipe e a gente foi campeão da Copa Record em 2012. Daí, se buscar mais lá atrás ainda, teve o Mussa, né, o Mussa, assim, você começou como meu técnico, meu primeiro técnico, o Mussa foi também um
um dos primeiros aí lá no BTC, depois na associação. O Mussa também foi meu técnico. Não, você, beleza. Desculpa se eu esqueci alguém, hein? Desculpa, não entendi. Desculpa se eu esqueci alguém, mas assim, acho que os mais importantes, com certeza, eu citei. Com certeza, eu acompanhei bastante a carreira. Tá? Alguns perguntaram aí qual foi o título mais importante, né? Eu acho que foi o brasileiro juvenil, acho que foi o mais importante, né? Então você respondeu isso aí. Uma outra questão, acho que muita gente deve ter essa curiosidade, né? Vamos falar de gols. Qual foi o seu gol mais assim, na lata, hein? Seu gol mais bonito e o seu, que você considera mais bonito, o seu gol mais importante, que não necessariamente é o mesmo, e o melhor goleiro que você já fez gol, já que agora entraram, e tem dois grandes goleiros, aí, o Checheto, que é mais da parte do campo, o Deléo do Salão, dos grandes goleiros do Catu. Aliás, aproveitando, antes do gol responder aí, o Deléo, o Fadel e o Tilico já estão convidados para uma futura live aí, é uma coisa que são pessoas que também têm uma grande história no futsal do Catuense. Gostaria de estar batendo um papo com ele também, conversa com o Cacau. Gu, por favor. Cara, eu não consigo responder um gol na lata assim. Eu vou dar uma enrolada, assim, na outra live que a gente fez, né, com o Sabudinho, acho que alguém perguntou também, o Renato Moral perguntou, então eu não consigo colocar um gol bonito assim. Eu fiz alguns alguns não, a maioria de cavada, já fiz cavada de costas, tem nos vídeos lá do YouTube que eu coloco, às vezes, então tem a cavada de costas que eu gostava, tem um lá e já fiz alguns, fiz cavada com barreira de falta, o goleiro foi na barreira, eu fiz cavada contra o Cubatão, lá em Cubatão, fiz em alguns jogos. Um gol que o pessoal lembra bastante foi uma cavada também de tiro livre de 12 metros. Agora o tiro livre é de 10 metros, mas antigamente era 12 metros. Lá em Sertãozinho, eu fui correndo para a bola, eu dei uma cavada, fiz gol de calcanhar em TVT. Então, assim, citando alguns jogos de TVT, né? Então, foram grandes jogos, grandes gols, mas, assim, TVT. Mas daí tem dois que ficam marcados. Não, teve um que fica marcado, que foi o Fadel, que gosta de lembrar bastante dessa história, também naquele Metropolitano que eu citei atrás, que eu marquei os 10 gols contra a BB, que a gente jogava acompanhado de São Paulo. A gente jogou contra o Corinthians no Parque São Jorge. E saiu a cavada lá também. A gente estava ganhando de 3-1, eu fiz o quarto gol de cavada. E o mais engraçado, o que me deixa emocionado e achar que foi um gol bonito, que eu nunca tinha visto isso, o juiz, antes de reiniciar o jogo, o juiz da partida veio me cumprimentar no meio do jogo. Então, só por isso já fala o gol que eu acho que um dos mais bonitos. Mas, assim, juntando o gol... Ficou em cima do muro, mas tudo bem. Beleza. Não, mas calma. Mas daí, juntando gols bonitos com importância, eu vou citar o da Copa TVT em 2004 contra a Santa Fé aqui em Botucatu, que o goleiro, daí esse tem também no YouTube, que daí o goleiro chutou, a bola subiu, eu consegui pegar de primeira atrás do meio de campo. Então foi um dos mais bonitos e importantes, porque foi numa final. E acho que mais bonito e importante foi a final do Campeonato Paulista, Série Prata, em 2008. A gente tinha ganho aqui de Sertãozinho, jogava lá pelo empate. A gente saiu perdendo,
no primeiro tempo, daí no final sobrou uma bola para mim e fiz o gol. Sabe como? De cavalo. Não, então foi sim, foi o gol. O próprio Falcão, no ano passado, quando veio, te reconheceu como o rei da cavada. Então é uma honra isso aí, né? Sim, nossa, também fiquei muito emocionado na hora que ele comentou isso comigo. Mas esse gol tem uma historinha também, que foi o gol do título do Campeonato Paulista, né? Porque daí a gente empatou, foi no final do jogo. Daí a nossa comissão técnica filmou o jogo, certo? Daí acabou naquela euforia, daí fui pedir o DVD para eles. Falei, não, tá certinho, ó, fizeram a cópia, né? Ele falou, a única coisa é que filmamos o jogo inteiro, mas daí faltava uns 6 minutos, a gente parou de filmar para guardar a bateria para os últimos 2 minutos. E que horas que saiu o gol? Justo nesse horário que eles pararam de filmar. Ou seja, foi o gol mais importante, bonito que eu fiz, só que infelizmente não tem o registro. Tem o registro do jogo inteiro, menos do gol, que foi essa cavada. Tá. E o mais importante... Não, a Renata falando quase morreu no jogo, né? Mas jogou. E o gol mais... Assim, então, estamos um pouco apertados aí com o tempo, né? E o gol mais importante. Então, eu vejo dessa forma. Que é bonito. Eu tenho que os gols bonitos com importantes, né? Sim. Teve um gol importante também contra a Garça aqui em Botucatu. Mas daí é muito gol que também a gente ficar falando, o pessoal vai ficar cornetando mais ainda essa turma do amendoim aí. A turma do amendoim não tá fácil hoje. Vocês são chatos pra... Continuando a pergunta, né? E assim, no melhor goleiro que você já marcou gol. Deixa eu só falar uma coisa. Os melhores goleiros que eu já marquei gol foi no Lombriga, no Checheto e no Deléo. Agora você fala aí do teu. Ó, o Checheto tá com moral, hein? Na Seleto, nessa lista aí, olha que beleza. Cara, o goleiro, né? Eu vou excluir os daqui, né? Que a gente jogou bem mais junto do que contra. Então foi num ícone do nosso futsal, que é o Serginho, goleiro. Então foi disparado a emoção que a gente, né, de marcar, da impressão que não tem como marcar um gol no Serginho. Cara, campeão mundial com a seleção brasileira, muitos anos com a seleção. Daí num torneio aqui em Botucatu, ele jogava pelo Rio Miésimo, né, o Iate do Rio, e a gente enfrentou eles. Daí tinha além, era também uma equipe fora de série, com o Serginho no gol, o Sandrinho, o Vander Carioca, o Vaguinho, tudo a base da seleção. E naquele jogo eles saíram ganhando de 1-0 e eu tive a felicidade de marcar o gol de empate no Serginho, 1-1. Só não precisa contar quanto acabou o jogo. Vamos ficar só na... E também não o lance do Vander Carioca no pivô ali. O Padel vai lembrar isso. Bem lembrado. Não, vamos ficar só no... A pergunta foi só o goleiro mesmo, é o Serginho, ponto final. Não, para encurtar, né? Aí eu gostaria que você falasse sobre a diferença entre o futebol de campo e o futebol de salão. Como que é isso para você? E você teve alguma oportunidade no futebol de campo? Nossa, eu sempre fui salão, a minha vida toda a minha criação foi no salão. Acho que um dos motivos, acho que da associação aqui, ter a equipe, né, de competição no futsal, que isso daí fazia com que a gente já meio que direcionasse para o salão. Eu escutei esses dias o Vinícius da seleção falando, o capitão da seleção falando, que fizeram essa pergunta até para ele e falou assim, e também nem que eu quisesse, não querendo comparar ele, né, mas a nossa compleição física não é para o campo, né? A gente não tem velocidade, é outro jeito. Mas então eu
eu segui o salão, sempre gostei do salão. Passo pro Arthur isso, ele que, né, meu filho que gosta muito de jogar bola, eu passo que, e principalmente nessa idade, eu sou muito salão futebol clube, porque imagina uma criança, você põe no campo, uma criança de 7, 8 anos, ele vai pegar na bola, uma vez, depois vai ficar acho que uns 15 minutos, vai pegar na bola de novo outra vez, ou seja, é desestimulante, na minha opinião, para a criança. E já no salão não, é toda hora e não para, ele recebe a bola, ele tem que se deslocar para receber, espaço curto. Antigamente as quadras eram menores, né? Forçava ainda mais a qualidade do jogo, na minha opinião. Hoje em dia a quadra maior facilita para muita gente, né? Então, por isso que eu optei pelo salão, assim, nunca fui do campo, mas também uma história que poucos sabem, eu cheguei a fazer um teste no São Paulo, na época que eu jogava no Banespa, lá em São Paulo, morava em São Paulo, eu morava em São Paulo, daí tinha um olheiro de São Paulo, veio aqui do futebol de campo, conversou com meu pai, não sei o quê, falou, manda o menino lá, daí ele falou, não, mas ele não joga campo, ou seja, eu fui lá fazer uma peneira no São Paulo, sabendo que eu ia para ficar para a história mesmo, né, só para constar que eu fui na peneira de São Paulo, mas daí foi lá, primeiro dia, 200 moleques lá, fui selecionado para o segundo dia. Daí no segundo dia, fui selecionado de novo, ficaram 20. Daí eram 3 dias de treino. E não pensa que o São Paulo naquela época era CT de Cotia, não. Os treinos eram num terrão, chamava o Corinthians de terrão, mas a gente saía de frente do Morumbi, ia para um lugar lá que era um terrão, né, igual parecido com aquele do Parque São Jorge. E para encurtar, o terceiro dia eu cheguei nas 3 etapas, mesmo sabendo que não tinha condições, né, de jogar campo. E daí chega na terceira etapa, o que era? Era o confronto dessa turma que ficou, desses 20 que ficaram, iam jogar contra a equipe de São Paulo da época. Então, daí foi lá, acho que foi 2-0. Para resumir, nenhum dos 20 ficaram. Que é assim, a história do Giro com o Bernardo é legal, hein? Qualquer dia a gente vai contar aqui. Essa história do Giro com o Bernardão lá no São Paulo é legal. Qualquer dia nós vamos contar aqui. Essa cabe em outra. Mas só para, assim, daí eles explicaram que eles queriam, né, no futebol de campo, eles queriam alguém melhor do que aqueles que eles tinham. Se fosse igual, eu acho que ele já não adiantava. Então, a minha pequena passagem no campo se resume a isso. Certo, Gu. Está acabando o tempo aí, Gu, mas assim, tem algumas coisas que a gente gostaria. Pessoal, a conversa com o Cacau vai ter outros temas também, não vai ser só sobre o futebol. Vocês vão se surpreender com a próxima conversa com o Cacau. Vai ser um assunto totalmente que eu não domino, não conheço nada, tá? Mas já está convidado para a próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, 19 horas. Eu vou conversar com uma menina, ela chama Jéssica Cristófano. Tá? Ela vai falar mais voltado para o público feminino, mas também deve ter assuntos interessantes para todo mundo que está aí assistindo. Vai falar sobre cuidados com o corpo. Tá? Essa turma do amendoim não está. Essa turma do amendoim não é fácil. Vocês são muito chatos. Viu? Mas assim, Gu, eu acho que não pode faltar aqui uma história que às vezes as pessoas não sabem. Tá? Que foi do jogo, final da Copa TV Tem, e eu não vou saber o ano, você vai saber. Botucatu e Marília. Você jogava por Marília no Campeonato Paulista e por Botucatu na TV Tem. Como que foi isso? Conta para nós. Só finalizando também, acho que foi o Lucas que perguntou aí qual foi a derrota mais doída. Talvez seja pela forma como foi, tá? Um palpite meu, tá? Conta aí desse por favor. Foi uma delas. Esse ano foi em 2000, eu e o Fadel a gente jogava lá
na Uninove, daí acho que em abril, maio, a gente parou de jogar, só que já tinha acertado com a associação que a gente ia jogar a TV Tempo, na época era TV Modelo ainda, né? Então a gente ia jogar pela associação. Só que nesse intervalo, o Iara Clube de Marília me contratou. Daí qual que era o acordo? Eu continuaria jogando a TV por aqui e jogaria o Campeonato Paulista por eles. E daí na TV foi passando, e não é que chega na final as duas equipes chegam na final, Associação, Botucatu e Marília. Eu treinava lá, assim, só na última semana da final, que daí eu pedi para não treinar e vim para cá. Mas ao mesmo tempo a gente treinava lá e ia enfrentar. Daí vamos resumir que vai acabar. O jogo foi... Começou o jogo 2-0. Oi? 4 minutos. Começou o jogo 2-0 pra gente, eu fiz os 2 gols. Daí foi lá, a Marília fez 2-1. Eu tinha cartão amarelo por reclamação. Daí eu reclamei e o árbitro, não sabendo, o outro árbitro, o pai, nem vou falar o nome, o Rômulo e o pai dele, me deu o cartão vermelho sem saber que eu tinha amarelo. Daí nisso o Marília empatou. E a gente perdeu nos pênaltis. Então mas foi uma sensação muito estranha, né? Vivendo nos 2 lugares e ao mesmo tempo se enfrentando numa final de... E naquela época a final da Copa TV Modelo passava para Botucatu e região no sábado às 2h da tarde, ou seja, era muita gente assistindo os jogos. Então com certeza foi uma das derrotas mais doídas, respondendo o Lucas, e acho que também a derrota para a final de Jogos Abertos do Interior para Luiz Antônio, aqui 1-0 com aquele ginásio lotado, também vão pôr nessa lista aí. Tá certo. É o seguinte, gostaria de agradecer a presença de todos, menos dessa turma do amendoim, porque vocês estão muito chatos, mas quero assim, ouvir da nossa... Gostei muito desse primeiro momento e espero que vocês estejam com a gente nas próximas lives. Vai ter muito assunto de futsal, de esporte, tá? Outro em primeira mão também que já foi convidado e aceitou foi o Marcolinho. Semana que vem, ou talvez sexta-feira ou na semana que vem, nós vamos fazer uma com o Marcolinho, mas eu vou divulgar com antecedência. E agora eu faço por 2 considerações finais e deixo o meu agradecimento a todo mundo que participou. Pessoal, eu primeiro agradecer você por ter tido a honra de ser o primeiro convidado nesse Conversa com Cacau, então fico honrado. É um assunto que você domina, lógico, né? O futsal, você sabia das maiorias das minhas histórias, mas nada como passar para o pessoal aí. Então fico feliz, tomara que dê certo. Agradecer, né? Tanta gente que entrou aí, tantos amigos, assim, não deu para dessa vez ficar comentando quem entrou, quem comentou, mas assim, eu vou ler depois com calma, com certeza, e agradecer esse convite. Acho que foi um bate-papo bem bacana e boa sorte na sua caminhada aí. Não, tá joia. Pessoal, só colocando então, na próxima quinta teremos a entrevista com a Jéssica, vou me preparar, não sei o que vai dar disso aí, tá? E o terceiro convidado vai ser o Marcolinho, vai conversar sobre o esporte da nossa cidade em geral. Tem bastante resenha, tem bastante coisa. O Gu, assim, a gente suspeito para falar, foi muito legal ter um convidado de peso, como o Gu, para minha estreia, vamos falar assim, nesse mundo. E, assim, de antemão, já estou convidando ao vivo aí o Fadel, Rodrigão e Filipe. Vocês estão na minha lista, eu vou entrar em contato com vocês para a gente agendar um horário. Tá joia, gente? É isso aí. Alguma coisa? O que você acha aí? Valeu. Não, é isso daí mesmo. Valeu. Show de bola. E, gente, foi impressionante. Quantas pessoas... Eu também não estou acostumado com essa coisa de live aí. Foi fora do comum. Quanta gente entrou, né? Quantos amigos nossos entraram, comentaram, né? E isso foi demais. Eu fico muito, muito agradecido de ter participado e ter todo esse carinho do pessoal aí, apesar das gracinhas, né? Que foram predominantes. Então,